Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta videoaula da disciplina Epistemologias e Metodologias Interculturais. O tema que abordaremos hoje encontra-se no âmago dos debates contemporâneos das ciências humanas, sociais e ambientais, que é o diálogo de saberes, considerando o saber fazer dos povos tradicionais e o domínio do conhecimento científico. Para iniciarmos nossa jornada epistemológica, eu gostaria de propor uma inquietação inicial. Por que, após 5 séculos de colonialismo, a universidade ainda se apresenta como a única guardiã legítima do conhecimento? Durante séculos, a academia ocidental operou sob uma premissa não apenas arrogante, mas profundamente violenta, a de que a ciência escrita com C maiúsculo constituía a única forma legítima, racional e rigorosa de leitura do mundo. Tudo o que estava fora do laboratório, do artigo científico indexado e do método cartesiano era sistematicamente reduzido a mito, folclore, crença supersticiosa ou, na melhor das hipóteses, saber empírico ingênuo. A filósofa e intelectual negra Sueli Carneiro denuncia esse processo como epistemicídio, uma forma particularmente perversa de aniquilamento que não destrói apenas corpos, mas toda uma tradição de conhecimento, memória e existência. O epistemicídio é a negação da capacidade de produzir conhecimento de povos inteiros, reduzindo-os à condição de objetos de estudo, nunca sujeitos do conhecimento. O nosso compromisso aqui no PPGET é desconstruir essa ilusão colonial. Contudo, é importante que eu diga, o nosso objetivo não é criar um falso combate entre a ciência e a tradição, como se estivéssemos diante de campos irredutivelmente opostos. Ao contrário, buscamos compreender as assimetrias de poder que historicamente impediram o diálogo genuíno e demonstrar como o saber fazer dos povos e comunidades tradicionais possui densidade teórica, ontológica e política indispensável para arejar a produção teórica da academia, porque são importantes para a manutenção da vida no planeta. A pesquisadora maori Linda Tuhiwai-Smith, em seu livro Descolonizando Metodologias, alerta que a pesquisa não é uma atividade inocente ou distante, mas está profundamente imbricada nas estruturas de poder coloniais. Por isso, ela nos convoca a repensar de uma vez por todas quem tem o direito de produzir conhecimento, sobre quem e para quê. E para que essa discussão não se perca em abstrações metafóricas, fincaremos nossos pés hoje em um território concreto, o estado de Mato Grosso do Sul e as experiências pedagógicas e epistêmicas construídas aqui na FAIND. A FAIND, como veremos, é um projeto político-epistêmico que desafia a própria espinha dorsal da universidade moderna. Mas antes, para analisar criticamente o conflito entre o conhecimento científico hegemônico e os saberes locais, precisamos primeiro compreender como a ciência moderna se consolidou, como aquilo que Boaventura de Souza Santos denomina uma monocultura do saber. Inspirando-nos em Boaventura, percebemos que o paradigma moderno criou de fato uma linha abissal, uma divisão ontológica e epistemológica que separa dois universos. De um lado da linha situa-se o conhecimento considerado válido, tecnológico, produtivo e universal. É o território da razão instrumental, da objetividade científica e do método. Do outro lado estão os saberes produzidos por corpos racializados,
territorializados e historicamente subalternizados, cujas epistemologias foram sistematicamente invisibilizadas, desqualificadas e silenciadas. O sociólogo boliviano Edgardo Lander, em sua análise crítica da colonialidade do saber, argumenta que a universidade moderna não é apenas uma instituição de ensino, mas um dispositivo fundamental de reprodução das relações coloniais de poder. O conhecimento científico, tal como institucionalizado, carrega em sua estrutura a marca de sua origem. Ele emerge no contexto da expansão colonial europeia e serve desde suas bases a interesses de dominação. Em Mato Grosso do Sul, essa violência epistêmica andou de mãos dadas com a expansão da fronteira agrícola e com o avanço do agronegócio. A ciência hegemônica, sob o manto da neutralidade, tratou os solos, os rios, a biodiversidade do Cerrado do Pantanal como meros recursos ou commodities a serem explorados. O território, com sua densidade histórica e simbólica, foi reduzido à extensão mensurável e produtiva. Contrapondo-se a essa racionalidade extrativista e colonial, emergem com força os saberes fazeres das populações tradicionais do Estado. Prestemos atenção a essa diversidade epistêmica. Aqui em rápidas palavras. Os Guarani e os Kaiowá, que nos ensinam que o conhecimento sobre as plantas, o solo, o clima e o tempo é inseparável do Tecorá, o território ancestral, e do Tecoporã, o bem viver. Esse saber não é uma coleção de informações desencorpadas, é uma cosmopolítica. Não há nele separação ontológica entre natureza e cultura, entre o humano e o não humano. A terra fala, as plantas ensinam, os espíritos orientam. Os Terena, por exemplo, que articulam a preservação de suas memórias e saberes agrícolas com a ocupação estratégica dos espaços políticos, urbanos e universitários, nos mostram que a luta epistêmica não se restringe à aldeia, mas atravessa a cidade, a universidade, os movimentos sociais. Os pouco conhecidos Cajuel, Quiniquinal, Guató e Ofaié mantêm vivas ciências de navegação, manejo hídrico do Pantanal e artes decorativas que expressam cosmologias complexas e sofisticadas. O conhecimento Cajuel sobre a cerâmica, por exemplo, é um sistema de inscrição do mundo, uma escrita gráfica que comunica visões do cosmos. As comunidades quilombolas e os pantaneiros, que detém o saber fazer da medicina tradicional por meio das plantas do cerrado, a seleção e conservação de sementes crioulas, verdadeiras bibliotecas genéticas, e uma leitura fenomenológica dos ciclos climáticos e fluviais que a meteorologia convencional raramente alcança. O saber fazer desses povos não é uma teoria abstrata aplicada posteriormente ao meio. É o que o antropólogo Tim Ingold, em sua provocadora Antropologia Ecológica, chama de praxis engajada, uma sabedoria que emerge da caminhada, do trabalho, do cultivo, da escuta e da observação contínua e multigeracional do ecossistema. Não se trata do conhecimento sobre o mundo, mas conhecimento do mundo. Como nos lembra a filósofa afro-brasileira Lélia Gonzalez, o pensamento produzido nas margens, aquilo que ela denominou amefricanidade, não é uma versão empobrecida ou incompleta do pensamento europeu. É uma matriz teórica autônoma que parte de outras perguntas, outros corpos, outros territórios e outras histórias. Aprofundando nossa reflexão teórica, a questão que se impõe é: como construir de fato e eticamente um diálogo entre o saber fazer tradicional e o conhecimento científico, sem ceder às armadilhas do colonialismo cognitivo? Para isso, precisamos ter clareza de três grandes riscos, três armadilhas que frequentemente inviabilizam o verdadeiro diálogo. O primeiro é a validação positivista, que ocorre quando afirmamos que o saber de um rezador, parteiro ou mestre tradicional indígena só adquire valor depois
que um laboratório químico ou farmacêutico comprova a eficácia daquela planta, daquele ritual, daquela prática. Isso não é diálogo, é submissão epistemológica. Como nos mostra o filósofo e músico Muniz Sodré, o saber tradicional possui rigor, eficácia e validade dentro de sua própria ontologia, de sua própria lógica interna. Por isso, traduzi-los nos termos da ciência ocidental para ser reconhecido é um ato de violência epistêmica. O segundo é o extrativismo epistêmico, que é a prática, infelizmente ainda comum, em que pesquisadores acadêmicos, muitas vezes até bem intencionados, vão às comunidades, escolhem o saber fazer tradicional, transformam esse saber em dissertações, teses, artigos científicos de patentes privadas e deixam os povos originários e tradicionais na invisibilidade, na despossessão e sem qualquer retorno, como se diz por aí, chupando o dedo. A intelectual quechua Silvia Rivera Cusicanqui denuncia essa dinâmica como um colonialismo interno que se reproduz dentro das próprias universidades progressistas. O extrativismo epistêmico é o correlato intelectual do extrativismo mineral. Ambos retiram riquezas sem devolver nada às comunidades que a geraram. Terceiro, a interculturalidade funcional. Conceituada brilhantemente por Catherine Walsh, é aquela que apenas tolera a diversidade cultural como elemento folclórico, exótico ou decorativo, sem alterar em nada as estruturas de poder e as hierarquias acadêmicas. A interculturalidade funcional inclui o outro no currículo, mas não altera o centro do poder, mantendo a universidade como espaço de reprodução da branquitude, do letramento e do saber eurocêntricos. E aqui chegamos ao ponto nodal, central da nossa videoaula. Como articular esses dois mundos na prática sem cair nessas armadilhas? Por isso é importante afirmar, não se trata de anular a ciência ocidental ou de tratá-la como um inimigo a ser descartado. A ciência ocidental produziu avanços extraordinários na medicina, na tecnologia, na comunicação e no mapeamento de fenômenos físicos, por exemplo. O problema não é a ciência em si, mas a sua pretensão de hegemonia, universalidade e monopólio da verdade. O problema é sua cumplicidade histórica com o projeto colonial. O verdadeiro diálogo de saberes, como propõe Henrique Leff em sua obra Aposta pela Vida, reconhece que essas duas formas de conhecimento operam a partir de matrizes ontológicas e metodológicas distintas, mas igualmente legítimas. A ciência ocidental opera fundamentalmente pela via da fragmentação, especialização e abstração. Ela isola o objeto de seu contexto, busca leis universais reproduzíveis em laboratório, separa o sujeito que conhece do objeto conhecido e opera sob a ilusão da neutralidade. O saber tradicional, por outro lado, opera pela interconexão, contextualização e pertencimento. Ele não isola a planta da floresta, nem a floresta do corpo, da memória, do espírito e do cosmos. É um saber vivo gerado na experiência direta, na observação de longa duração, às vezes de séculos, e na convivência diária e afetiva com o território. O epistemólogo indígena Shawn Wilson, em sua obra A Pesquisa é Cerimônia, nos oferece uma contribuição importante. Para as epistemologias indígenas, a pesquisa não é uma atividade neutra ou puramente cognitiva. É um cerimonial, um ato relacional que envolve responsabilidade, reciprocidade e respeito. Conhecer aqui não é dominar, conhecer é estabelecer relações. Quando esses dois campos se encontram sem hierarquias, ocorre o que a teórica Mary Louise Pratt chama de zona de contato, que são espaços coloniais onde culturas diferentes se encontram, se confrontam e se transformam mutuamente. E o sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado denomina como conhecimento abigarrado, uma forma de conhecimento que emerge da coexistência tensa e criativa de diferentes temporalidades, racionalidades e cosmovisões.
Pensemos em um exemplo concreto de aplicação socioambiental. Quando o agrônomo ou o ecólogo ocidental dialogam genuinamente com um mestre tradicional Guarani Kaiowá, ou com um agricultor quilombola, o conhecimento científico entra com um instrumental analítico sobre os nutrientes do solo, a classificação botânica das espécies ou a modelagem climática. Mas é o saber fazer tradicional que traz a ciência do tempo, a memória histórica sobre os períodos de seca e cheia, o conhecimento profundo sobre a associação de plantas companheiras, aquilo que a agroecologia chama de consórcio, e, sobretudo, a dimensão ética de respeito à terra como sujeito, não como objeto. O resultado dessa síntese não é a substituição de um saber pelo outro, mas uma potencialização mútua, o que Boaventura chama de ecologia de saberes. A ciência ocidental ganha profundidade ecológica, contexto histórico e responsabilidade social ao ser tensionada pela ética comunitária e pela visão relacional do mundo. Por sua vez, as comunidades tradicionais apropriam-se criticamente das ferramentas tecnológicas e jurídicas da ciência ocidental para defender seus territórios, mapeando suas terras por GPS, por exemplo, produzindo diagnósticos socioambientais autônomos, utilizando a escrita e o direito para enfrentar o avanço de grandes empreendimentos. Para operacionalizar isso na prática acadêmica, a disciplina propõe a ecologia de saberes e a tradução intercultural. A ecologia de saberes reconhece que todo conhecimento é incompleto e que não há uma forma de saber que detenha um monopólio da verdade ou da eficácia. A incompletude é constitutiva de todo conhecimento humano. O diálogo de saberes, portanto, cria zonas de contato onde a ciência e o saber tradicional conversam de igual para igual, identificando limites mútuos, complementaridades e construindo respostas éticas e eficazes para as crises do nosso tempo. Crise climática, crise da biodiversidade, crise de sentido. Como essa discussão teórica se converte em praxis universitária concreta? A resposta está na história e nas práticas cotidianas que tentamos implementar aqui na FAIND, UFGD. A FAIND é fruto direto das lutas históricas dos movimentos indígenas e do campo do Mato Grosso do Sul. Ela nasce não como uma concessão da universidade, mas como uma conquista dos movimentos que, por décadas, exigiram o direito à educação superior em seus próprios termos. A FAIND desafia a estrutura monocultural da universidade através do curso de licenciatura intercultural indígena, o Tecoarandu, que posteriormente se expande para atender outros grupos humanos e outras demandas formativas. O filósofo equatoriano Jorge Baladares Burgos, ao refletir sobre interculturalidade crítica na educação superior, nos lembra que não basta incluir conteúdos indígenas no currículo. É necessário transformar as estruturas curriculares, metodológicas e avaliativas da universidade. A FAIND encarna essa transformação e essa busca, primeiramente através da pedagogia da alternância. Nela, o conhecimento não é produzido apenas no espaço urbano do campus, o chamado tempo universidade, mas também no chão da aldeia e do território, o tempo comunidade. O estudante alterna períodos de imersão acadêmica e períodos de imersão territorial, garantindo que o saber não se descole de sua base viva. A transformação ocorre também através da descentralização da autoridade docente. O conceito de encontro de saberes, desenvolvido por José Jorge de Carvalho, ganha vida quando mestres tradicionais, rezadores, parteiras, xamãs e sábios da tradição oral passam a atuar como formadores, co-orientadores e avaliadores das pesquisas acadêmicas. Eles não são convidados especiais ou informantes, são sábios com autoridade epistêmica.
A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, em seus trabalhos sobre os direitos dos povos indígenas, nos ensina que o conhecimento tradicional não é um acessório cultural, mas um patrimônio intelectual e um recurso político fundamental. A FAIND reconhece esse estatuto e busca implementá-lo. Nem sempre consegue. O intelectual indígena colombiano Líbio Palechor Arévalo nos convoca a pensar a universidade não como um espaço de assimilação, mas como um território de resistência e de reexistência dos povos tradicionais. A sua presença na universidade não deve significar a perda da identidade, mas a sua afirmação e transformação. A FAIND nos prova que o diálogo de saberes não é uma utopia distante ou um conceito abstrato. É uma metodologia viva, em constante construção e negociação. Quando o estudante indígena ou pesquisador camponês, ribeirinho ou quilombola entra na pós-graduação, ele não precisa e nem deve deixar sua identidade na porta da universidade. Ele traz o saber fazer do seu povo para tensionar, enriquecer e descolonizar as teorias acadêmicas. Mas nós não podemos tratar do diálogo de saberes sem considerar também a contribuição fundamental das epistemologias afrodiaspóricas. A intelectual negra norte-americana Patricia Hill Collins, em sua teoria do pensamento feminista negro, nos ensina que as pessoas oprimidas desenvolvem um ponto de vista particular, um conhecimento situado que emerge da experiência da opressão e da luta. Esse conhecimento não é menos objetivo que o conhecimento científico. É o contrário, mais completo porque enxerga de baixo para cima, porque inclui o que o poder dominante tenta ocultar. No Brasil, a filósofa Lélia Gonzalez nos oferece o conceito de português, não como uma variação empobrecida do português, mas como uma língua viva que carrega outras temporalidades, outras lógicas, outras formas de nomear o mundo. O português é uma epistemologia da diáspora, um saber fazer que atravessou o Atlântico nos navios negreiros e se reinventou nas senzalas, nos terreiros, nas periferias. O músico e filósofo Tigana Santana, em suas reflexões sobre a oralidade e a corporeidade nas culturas africanas e afro-brasileiras, nos convida a pensar o conhecimento não como algo que se tem, mas como algo que se pratica, que se dança, que se canta, que se incorpora. A epistemologia afrodiaspórica é uma epistemologia do corpo e do movimento. A intelectual e ativista Sueli Carneiro aponta a crítica ao racismo epistêmico ao demonstrar como a universidade brasileira, mesmo após a democratização do acesso, mantém estruturas de exclusão simbólica que desqualificam os saberes negros e indígenas. Vamos acompanhar ainda o pensamento do líder indígena Ailton Krenak, do povo Krenak, que é fundamental para a nossa reflexão. Em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Krenak nos provoca e nos convoca. A crise civilizatória que vivemos não é apenas ambiental, mas epistêmica. Os povos indígenas, quilombolas e tradicionais guardam as pistas para adiar esse fim. Não porque sejam guardadores da natureza, mas porque possuem outras formas de habitar o mundo. O filósofo e educador indígena Líbio Palechor, já anunciado aqui, nos fala da necessidade de construir uma cidadania epistêmica, quando o direito de cada povo, cada comunidade, cada tradição de ter seus conhecimentos seja reconhecido como legítimo no espaço público e acadêmico. Não se trata de uma tolerância benevolente, mas de um reconhecimento da pluralidade ontológica do mundo. Os Guarani Kaiowá, em sua luta pelo Tecoará, não reivindicam apenas terra no sentido físico, reivindicam também a possibilidade de ser, de existir segundo suas próprias categorias, suas próprias epistemologias, suas próprias formas de conhecimento e relação com o mundo. Chegando ao final da nossa videoaula, gostaria de propor uma reflexão prática
para os seus projetos de dissertação. Como aplicar nela o diálogo de saberes? Por isso, deixo 5 recomendações metodológicas decoloniais rápidas. A primeira: pesquisar com e não sobre. Rompa com a posição do pesquisador neutro, distante e objetivo que estuda a comunidade como se ela fosse um objeto inerte. Construa pesquisas participativas, dialógicas, coautorais e, acima de tudo, alinhadas às demandas e aos interesses do território e da comunidade. Como nos ensina Shawn Wilson, pesquisa é cerimônia, é relação. Segundo, respeitar as ontologias locais. Não tente enquadrar a cosmopolítica guarani, a memória quilombola, a vivência pantaneira ou saber terena em esquemas rígidos de teorias sociológicas europeias. Permita que as categorias locais, os conceitos nativos, guiem sua análise teórica, como propõe Silvia Rivera Kusikanki. É necessário praticar uma sociologia da imagem, que aprenda a ver o mundo com os olhos de quem habita esses mundos. Terceiro, referente à ética e devolução social, cumpra rigorosamente a Convenção 69 da OIT sobre o consentimento prévio, livre e informado. A pesquisa não pode ser um ato unilateral. O conhecimento produzido deve retornar à comunidade em formato acessível, preferentemente em sua língua, quando isso for possível, em sua oralidade e com utilidade concreta para sua soberania territorial, política e epistêmica. Quarto, mantenha a humildade epistêmica. Reconheça os limites da linguagem escrita e do conhecimento acadêmico. Abra espaço para acolher a oralidade, os cantos, as narrativas, os mitos, os rituais e a corporalidade como fontes legítimas de rigor epistêmico. Como nos ensina Lélia Gonzalez, o saber não está apenas nos livros, está nos terreiros, nas rodas de conversa, nos quintais e também nos livros, é claro. Quinto, referente ao compromisso com a transformação social. A pesquisa intercultural não pode ser um exercício acadêmico desengajado. Ela deve contribuir ativamente para a descolonização do conhecimento e para a justiça social e epistêmica ambiental. O diálogo entre o saber fazer dos povos tradicionais e a ciência moderna não é apenas um tema acadêmico da moda. Ele é uma urgência ética e existencial. É na zona de contato entre esses conhecimentos, tensa, criativa e transformadora, por sinal, que encontraremos as pistas para adiar o fim do mundo, como nos lembra Ailton Krenak. A universidade que queremos e que precisamos não é aquela que ensina os povos tradicionais a pensar como nós, é aquela que aprende com eles a pensar de outras maneiras. E muito obrigado pela presença aí com o professor Walter e pela atenção de vocês a essas palavras soltas aqui da videoaula. Consultem as indicações bibliográficas, aprofundem os estudos e nos vemos no nosso próximo encontro. Antes, porém, vocês pensaram que seria diferente? Deixo uma questão para o debate. Se o diálogo de saberes pressupõe uma relação horizontal entre diferentes sistemas de conhecimento, como podemos garantir que na prática acadêmica e institucional esse diálogo não se converta em mais uma forma de assimilação ou extrativismo epistêmico? Quais seriam os indicadores concretos de que um projeto de pesquisa ou uma política universitária está de fato praticando um diálogo intercultural genuíno e não apenas reproduzindo com novos vernizes as velhas hierarquias coloniais do saber? Um excelente trabalho de pesquisa a todas e todos.